Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Eu sou o Leandro Vittar e comigo o Álvaro Pacheco e o Ronaldo Martinelli. O nosso tema da semana é diversão por etapas, as experiências em participar de provas multidias no ciclismo. Como é habitual no nosso programa, a gente convidou 3 pessoas com experiências diferentes sobre esse tema. O Alexandre Audi, por exemplo, reuniu seus melhores amigos para comemorar seu aniversário de 50 anos, pedalando entre a Itália e a França. Já a Cristiana Melhado conta a experiência dela na sua primeira participação no Altroute. Nesse programa agora, a gente conversa com o Guto Astolfi, um ciclista para lá de carismático que tem até um personagem, o Verde Ciclista. O Guto participou de provas multidias pelo mundo afora, mas se orgulha mesmo de participar das 10 edições do Brasil Ride. Ô Guto, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Você ainda se lembra do que passou pela sua cabeça na primeira vez que você se inscreveu para uma prova de multidias? Cara, por sinal é a que eu mais lembro. Curioso, nunca ninguém perguntou assim, mas é a que eu mais lembro. Isso era 2009 para 2010 e começou os boatos que o Magno faria a prova na Chapada Diamantina, né? Inclusive, um dos meus amigos foi o da Brasil Ride Zero, né? Ele foi com o Magno lá, o Marcelo Bal Sampaio, meu irmão. Ele comentou comigo, falou, pô, cara, ele não podia falar nada ainda, mas ele falou, olha, eu acho que vai rolar uma prova estilo Cape Epic no Brasil. E eu, o máximo que eu tinha pedalado de dias seguidos era 20 quilômetros que eu usava a bike em São Paulo e, sei lá, algumas trilhas sábado e domingo seguido, que eu só conseguia fazer mountain bike de final de semana. Na sensação no começo foi que, eu vou andar de bicicleta 7 dias, vamos embora. Essa sensação ela foi se modificando, sofrendo uma metamorfose até o momento da largada da prova. Conforme você começa a treinar por uma prova de 7 dias, a primeira vez que você vai fazer uma prova de 7 dias, primeiro que ciclista tem uma mania péssima, na minha opinião, de pegar as piores referências possíveis. Por exemplo, o cara vai fazer a primeira vez na vida dele uma prova de 7 dias e ele vai olhar o que o Christopher Saucer, que é um dos caras que mais correu prova de maratona de mountain bike a vida inteira, fez, né? Não tem uma referência pior para você pegar, né? Porque tudo que você se comparar com aquele cara, você tá abaixo, e muito abaixo. Então, eu tinha amigos que falavam, nossa, cara, você já viu a carga de treino do cara? Você vai ter que fazer 5 semanas de 20 horas. Eu pensava, cara, como que eu vou fazer 5 semanas de 20 horas? E aí eu fui olhar e eu calculei, e foi acho que esse momento que a chave virou na minha cabeça, que quando eu olhei as quilometragens que iam ter na prova, isso já era para maio de 2010, a prova ia ser em outubro ou setembro, não lembro exatamente o mês, eu comecei a olhar as quilometragens e pensar ali numa velocidade média plausível com aquela ascensão, e eu falei, nossa, eu vou ficar perto de 40, 42 horas em cima dessa bicicleta numa semana. E aí a chave começa a mudar bem, cara. Foi um momento que começou a dar um belo de um cagaço. Essa é a verdade. Ô Guto, a gente ainda vai entrar nos detalhes aí das suas participações, mas foi desse momento, desse cagaço, que surgiu uma paixão que te fez se inscrever em todas as edições do Brasil Ride. E não só isso, né, de provas de multidias, do mountain bike e do mundo todo. Conta um pouquinho mais sobre essa motivação de estar todo ano no Brasil Ride e também da procura por outros lugares para pedalar no mountain bike. A Brasil Ride, eu faço ela literalmente porque ela está lá. É aquela história, né? Por que a gente sobe a montanha? Porque ele está lá. A Brasil Ride eu faço porque está lá, porque eu considero a prova um ícone para mim. Um ícone para mim e um ícone para o mountain bike brasileiro. O que me levou, a Brasil Ride me traz todo ano de volta, além dessa questão de ser um ícone que eu gosto de pagar esse respeito a ele, é a galera que você convive lá durante 7 dias. Na verdade, são até mais dias, porque eu gosto de chegar antes e normalmente eu vou embora depois. Então, são uns 10 dias ali que eu me sinto como um cara pro tour mesmo, um cara de uma equipe consagrada, vivendo em função daquilo. Então, não vou lá para pegar pódio, eu não vou lá para disputar uma categoria, eu vou lá para andar o meu melhor do que eu treinei ali no ano. Eu ainda me assusto o quanto eu fico motivado com essa prova e o quanto essa prova me traz de volta de também me assustar, de me deixar ansioso. Tanto que muita gente me encontra lá e fala, pô, você já fez todas, isso aqui pra você é igual. E não é. Não teve uma ultramaratona que eu fiz ou que eu refiz que foi igual a qualquer outro ano, mesmo que passando nos mesmos circuitos.
E isso, Ronaldo, é exatamente o que responde a sua pergunta sobre o que me levou a conhecer outros lugares. Em 2011, quando eu tinha feito a Brasil Ride 2010, tinha feito 2011. Um amigo meu, eu gosto muito de single track, né? Que é aquela trilha estreitinha, onde passa um guidão e às vezes mal ele passa. E um amigo meu me falou que tinha uma prova no Canadá que chama BC Bike Race, que é British Columbia Bike Race, que ali é um playground infinito do mountain bike. Um dos anos que eu fui para BC, eu fiquei 18 dias no Canadá, eu tinha 25 atividades no Strava, contando os 7 dias da prova. Teve dias que eu ainda pedalei de manhã e de tarde. O que me levou para a primeira prova foi o single track. O famoso single track canadense me levou até lá. E quando eu cheguei lá, foi o maior susto que eu tomei na minha vida em cima de uma bicicleta. Porque foi eu e o Marcelo, o meu dentista, meu querido irmão mais velho do mountain bike. Nos primeiros 5 minutos eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim com a bicicleta errada, eu vim com o pneu errado, eu estou até com a roupa errada, se bobear. Porque a trilha lá ela é tão técnica, tão acidentada, com raízes e pedras. E onde não tem raiz e pedra, é uma raiz em cima de uma pedra, que eu falei, nossa, cara, eu não sei andar nisso daqui. E isso foi o que me levou mais 3 anos seguidos para a BC. Então, a BC eu fiz 2012, 13, 14 e 15, né? 12, 13, 14, 15. Foi a mesma coisa que me levou para o Cape Epic, né? O Cape Epic é a prova, né? O Cape Epic é um must-have no currículo, né? Eu acho que o Cape, a maior semelhança que eu vejo entre a Brasil Ride e o Cape Epic é que a Brasil Ride está para o brasileiro, mountain biker, assim como o Cape Epic está para o mountain biker no mundo. Com a pequena diferença que eu sinto a Brasil Ride ser uma prova fisicamente mais difícil que o Cape Epic. Por inúmeros motivos, principalmente pelo clima e pelas distâncias mais longas. O desafio de uma prova acabou encaixando na outra, né? Eu não me senti não evoluindo, eu me senti transmutando entre as provas, porque eu via que em cada uma eu conseguia aprender uma coisa nova, viver uma experiência nova. Guto, ouvindo você falar, me ocorreu uma reflexão que talvez o encanto de você fazer múltiplos dias pedalando, seja numa prova, seja numa viagem com um amigo, é o luxo de você passar 24 horas pedalando, comendo e dormindo, que não acontece no nosso dia a dia, porque você tem que administrar família, negócio, trabalho. Talvez seja esse o encanto do multidia, é que você pega e fala assim, eu vou fazer isso sem culpa, e só pensar em pedalar, comer e dormir. É exatamente isso, né? Ride, eat, sleep. É mais do que ser um pro, né? É ser eu mesmo como ciclista, como eu gostaria que fossem todos os dias da minha vida. É claro que isso é utópico, mas é simplesmente esse foco 100% naquilo, de você não ter nem outras preocupações, é não ter outro foco. Tem mais uma coisa só que faltou na sua fala, Álvaro, que é uma coisa que o ciclista gosta de fazer um pouco, fora e dentro de provas, que é falar sobre provas e bicicleta, né? A galera fala muito, muito. São vários pequenos mundinhos, né? Então, a prova acontece, você anda com um grupo, aí durante a tarde você conversa com outro grupo. Na massagem, você sempre encontra o mesmo grupo ali, que não necessariamente é pessoas que andam com você. Você senta para jantar, é outro grupo, e tem uma interação muito legal que acontece com os prós. O atleta profissional, ele é, no ciclismo em geral, eu tenho uma percepção que ele é o menos do rockstar possível. Até o cara que eu idolatro como rockstar dos rockstars no ciclismo, que é o Peter Sagan, eu tive o prazer de conversar com ele dentro da minha loja, e ele veio me perguntar de bicicleta quando ele estava aqui, e a gente ficou falando de mountain bike dentro da loja. Uma das maiores dificuldades, né, do evento multidias é o seu processo de recuperação, né? Eu já tive experiência de altitude e tal, já vi um monte de gente abandonando o barco no terceiro dia. Abandonando o barco mesmo, pegando as coisas e voltando para casa. Como é que é o seu processo de recuperação e como melhorou isso ao longo dos anos? Né? Você sentiu isso na primeira vez que você foi, vontade de ir embora, né? No terceiro ou quarto dia, que é a parte psicológica, onde pega mais, né? Você sentiu isso e agora, como é que você lida depois de tantos anos
participando de evento multidias? Ronaldo, para eu explicar isso, eu vou contar um pouco como foi a minha primeira Brasil Ride, que eu acho que tem muito a ver com isso. Quando eu cheguei para largar na primeira Brasil Ride, era a primeira vez que todas aquelas pessoas que estavam ali estavam fazendo uma prova de multi-estágios. Na prova, não tinham nem 10 pessoas que já tinham feito uma prova de multi-estágios. Quando começou a prova, no primeiro ano, eu não tive nenhum problema de recuperação, porque o tempo de corte da etapa eram 12 horas. Essa primeira etapa eu fiz em 11 horas e 48. Então, quando eu terminei a etapa, eu tinha que jantar. Não teve tempo para isso. No dia seguinte, tinham 8 horas de corte. A gente melhorou. A gente fez 7 horas e meia. Já está melhor, né? O primeiro ano, eu literalmente não sabia onde estava me metendo. Nos anos seguintes, eu fui aprendendo que quem não recupera, morre. Quem não recupera, não larga um dia, exatamente como você falou. Talvez ele até termine a etapa, mas ele não termina a semana. E talvez eu sinto que quem não recupera de manhã do dia seguinte é o dia que bate, que o cara fala, não vou. E uma coisa que eu acho que quem está começando em ultramaratona precisa colocar na cabeça é que com os direitos vêm os deveres, né? Então, bem como o Álvaro falou, você vai ter o direito ali de pedalar 7 dias, só pensar naquilo, não pensar em absolutamente mais nada. Você tem o dever de se cuidar. Então, eu lembro que nos primeiros anos eu comecei a andar um pouco melhor, já treinava mais, né? Porque no primeiro ano foi um perrengue sem tamanho. Então, teve um dia que eu fiz massagem, teve um dia que eu dormi bem à tarde, teve um dia que eu consegui almoçar, dormir, acordar, jantar de novo, dormir bem. Aí teve um dia que eu tava com as pernas super boas e eu fui fazer turismo, fomos na cachoeira, fiquei fazendo social com todo mundo, comecei a bombar meu Instagram. O dia seguinte, eu falei assim, caramba, o que tá acontecendo? Meu parceiro só me deu a bronca, falou, bicho, você não ficou quieto o dia inteiro ontem. Você ficou andando o dia inteiro ontem. Eu te vi passar na frente do hotel umas 10 vezes pra lá e pra cá. Eu acho que a ultramaratona, ela não é cada etapa. O multidia não é cada etapa, ele é a semana. E eu falo para muita gente que começa mal, o cara fala, puta, comecei mal. Eu falei, calma, a prova começa no meio. No meio você vai estar bem. Pensa que você está treinando para o meio. Então, uma coisa que eu sinto que as pessoas têm que ter na cabeça, que por não ser o dia, a etapa, e ser a semana, quando você acaba a etapa, você tem que engatar no ciclo de tomar banho, colocar aquela roupa suja fora, se repor ali o que você vai repor rápido de carboidrato, proteína, vai jantar, vai almoçar, vai logo. Já agendou a massagem? Ah, não vai fazer massagem? Tem que dar uma soltada ali com alguma coisa nas pernas, fazer um gelo na perna. Você está machucado? Tem que cuidar, porque eu já vi gente cair fora de prova por causa de unha que inflamou e o cara não conseguia mais frear a bicicleta. Então, acho que o corredor de multidias, ele tem essa responsabilidade de que são os 7 dias ali correndo. Não é a etapa acabou, vou fazer turismo. Não dá, é difícil. E ainda mais para quem quer ir bem. Quem está se preocupando em terminar dentro do horário de corte, tudo bem. É que eu não vejo muito prazer mais hoje em ficar 12 horas numa etapa que eu conseguiria fazer em 6. Eu não vejo prazer nisso. Legal, Guto, até falando aí da prova que ela é em dupla, né? Como que é o critério? Lógico, vocês precisam estar no mesmo nível, acho que é um dos critérios, mas existe algum outro critério para escolher a dupla? Como é que você escolhe a sua dupla para participar em provas como essas? Ronaldo, o meu primeiro item é pessoas que eu tenho afinidade. Todas as provas que eu fiz foram com pessoas que eram grandes amigos meus. Irmãos, mais velhos ou mais novos, assim, gente que eu traria para dentro da minha casa sem problema algum. Eu acho que a escolha da dupla é tão ou mais importante do que seu bike fit, seu treino, sua alimentação está em dia. Curiosamente, a única que não foi assim foi a primeira, que eu corri com o Gil. A gente mal se conhecia, eu ia com uma pessoa, ele ia com outra, mas acabou, não lembro exatamente porquê, mas a gente acabou indo correr junto. E a gente construiu uma convivência durante a semana muito legal, que no 6º dia eu achei que tudo ia vir água abaixo, cara. No 6º dia ele estava tão puto comigo reclamando de tudo, que quando eu tô mal eu sou bem reclamão. E eu puto, porque ele, não, ao meu ver, né, claro, tomava umas ações meio esporádicas, arriscadas, que ele largou ouvindo música num fone para não me ouvir, e eu larguei pensando, hoje eu vou quebrar esse cara, hoje esse cara não vai ficar na minha roda até lá.
Eu falhei nessa missão porque era uma etapa monstra. A Brasil Ride, na Chapada Diamantina, ela tinha 2 etapas que são até hoje consideradas as 2 piores etapas para você pegar numa mesma semana. A questão da dupla acho que tem muito a ver com esse tipo de perrengue que você vai enfrentar, né? Imagina uma etapa de mountain bike com 142 quilômetros, com 3.200 de ascendência, sendo que dos 3.200, os 2.200 estão no último terço da prova. Acho que a dupla vem disso, né? Você tem que ter alguém que é capaz de te suportar por 3.200 metros de ascendência em um calor de 50 graus às vezes. Acho que afinidade é a primeira coisa, quesito técnico tem que ser logo a segunda, né, Ronaldo? Tanto físico quanto técnico de pilotagem mesmo, é fundamental. É frustrante você acabar uma descida do mountain bike e você olha e seu parceiro não está lá. Claro que pode ter caído, furou um pneu e você não viu, mas por quesito técnico é bem frustrante. Assim, eu, felizmente, nunca passei por isso em momentos pontuais na prova, por causa de algum problema, e já senti essa frustração. O que eu vejo sobre duplas é uma coisa muito... que eu falo para as pessoas é o seguinte, eu vejo muitas duplas brigando durante a semana. E quando isso acontece, eu tento verbalizar para os dois que ali é pior que um casamento, porque não existe separação. Você não consegue se separar da sua dupla. Você se separar da sua dupla significa você pegar seu investimento e jogar fora, porque você não vai ganhar a camisa de finish, você não vai completar a prova, aquele negócio vai ficar entalado no meio da sua garganta. Ô Guto, que prazer absurdo falar com você sobre multietapas, sobre ciclismo em geral. Acho que, como você disse no começo da entrevista, a gente podia ficar aqui mais 5, 6, 7 etapas. Eu queria agradecer, te perguntar, porque no Brasil Ride eu tenho certeza que você vai. Mas o que mais vem por aí? Você já tem outros planos? Falta ainda competir na Ásia, na Oceania? O que falta para você? Cara, obrigado a vocês. Eu gosto muito de falar desse assunto. Eu acho um assunto muito legal. A prova de multidias foi o que me mudou como ciclista, assim, de me tornou mais aficionado pelo esporte e principalmente por treinar do que eu jamais tinha sido antes disso, né? Nos últimos 7 anos isso foi onde intensificou. Esse ano eu tinha um projeto de fazer, além da Brasil Ride, eu ia fazer uma prova no leste europeu. Eu vou deixar em segredo ainda, porque eu quero ser o primeiro brasileiro a fazer essa prova, então eu vou ficar bem quieto. É uma prova que acho que tem tudo a ver com o meu tipo com o que eu gosto de ciclismo, de mountain bike. E eu tenho muita vontade de, em algum ano, fazer 6 ultramaratonas no mesmo ano. O Brasil está ajudando muito nisso, porque tem previsão de provas novas para nascer. A prova do Bro na canastra é espetacular. O Ravelli faz uma prova na canastra espetacular. E essa prova Suba 100 aí, apesar de ser só 2 dias, falam que o negócio é um Paris-Roubaix do mountain bike brasileiro, assim, no sentido de ser épico em apenas um dia. Assim. Então eu tenho bastante vontade e eu tô com uma vontade muito grande de voltar a fazer a prova no Canadá, fazer a BC, porque lá é uma prova bem especial para mim, pelo quesito single track técnico mesmo, é bem diferente de tudo que eu já andei.